Muito grato por mais uma oportunidade de estar falando do amor de Jesus, cumprindo o meu chamado a cada dia mais. Talvez você não conheça a minha história, mas exatamente hoje, 17 anos que um dia eu aceitei Jesus na minha vida. 18 de abril de 2004, num grupo de jovens do líder pastor Rogério, eu tive uma experiência forte com Deus e ali eu não tive dúvidas que a partir daquele momento eu não tinha outra coisa a não ser seguir na presença de Deus. E nesses 17 anos, entre altos e baixos, entre acertos e erros, uma coisa eu guardo dentro de mim: Deus sempre esteve comigo. Ele é o direcionador da minha vida. Eu não preciso ser movido por nenhuma situação para estar aqui. Eu não preciso ter uma palavra, só ter palavras em momentos de alegria e de felicidade. Em momentos de tristeza e dor, Deus também sempre tem uma palavra. E a palavra de hoje que Deus quer ministrar no nosso coração, nesse culto de missões, você que gosta de anotar, é: qual é a nossa missão? Eu convido você a abrir a palavra no livro de Efésios, capítulo 4. Vamos alinhar a nossa vontade, alinhar o chamado que o Senhor tem na nossa vida. Capítulo 4, do 11 ao 13. Diz assim: E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu vou ler esse mesmo versículo na versão NVT. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Amém? E falando sobre missões, quando se ouve a palavra missão ou a palavra missionário, existem alguns conceitos que foram criados ao longo do tempo que eles fazem sentido, mas são entendidos de forma equivocadamente. Então hoje a gente vai entender um pouco do que é ser missionário, para que você identifique dentro da sua vida qual a sua missão. Diz, às vezes, e esses princípios que a gente entende errado, às vezes nos leva a fazer muitas coisas para Deus, mas poucas vezes aquilo que realmente precisamos fazer. O pastor várias vezes fala a história de Marta, que faz um monte de coisa, enquanto Maria está lá, e as pessoas se incomodam. Marta estava incomodada porque ela estava fazendo muitas coisas, e vai lá reclamar com Jesus: eu estou fazendo aqui, mas Maria não está fazendo nada. Maria está cumprindo o chamado dela, e você está fazendo muita coisa que eu não te pedi para fazer isso. E quando a gente tenta levar para a Bíblia a questão de missões, a Bíblia nos aponta esses 5 ministérios. Nós temos aqui um pastor que está cumprindo um desses 5 ministérios.
E qual que é o papel de cada ministério? Paulo ele está dizendo ali, de edificar o corpo, edificar a sua igreja, para que possamos chegar à perfeição do caráter de Cristo em nossa vida. Mas esse chamado ministerial, não são para todos. São algumas pessoas que Deus vocaciona com o intuito de cumprir esse chamado específico. Pastor, com certeza orou, Deus revelou e ele assumiu esse manto de ser pastor. Então, o chamado, a vida dele vai girar tudo em torno disso agora. Mas muitas vezes, por exemplo, cuidar de uma vida não me torna um pastor. Participar de um evento evangelístico não me torna um evangelista. Ter o dom da profecia não me torna um profeta. Então, dentro da nossa caminhada cristã, a gente precisa entender qual que é o nosso lugar no corpo. Porque às vezes eu vejo muitos irmãos perdidos dentro do seu chamado, fazendo muitas coisas, mas sem foco, fazendo por fazer. Você precisa dentro de você, todos nós, precisamos perguntar qual é a nossa missão. E falando sobre missão, por exemplo, existe um conceito de missões que muita gente fala, isso é normal e não é errado. Por exemplo, você não é um missionário que vai lá no outro país, mas você pode ser um missionário no seu trabalho. Mas na verdade, quando você prega o evangelho no seu trabalho, isso não te torna um missionário, isso te torna um cristão. A Bíblia, ela nos orienta a pregar a palavra, a seguir as mensagens de Deus. Então lá no trabalho, lá na tua faculdade, lá na tua empresa, onde você está pregando o evangelho, você está sendo cristão, mas isso não te torna um missionário. Missionário é algo muito mais complexo, que a gente vai entender, o Espírito Santo vai falar com cada um. E você vai sair hoje, ao final desse culto, entendendo qual é a sua missão. Amém? Posso ouvir um amém? Se a gente for procurar no dicionário, a palavra missão, ela diz assim, incumbência que alguém deve executar a pedido ou por ordem de outro. E no dicionário, a palavra missionário diz, aquele que recebeu ou assumiu a incumbência de realizar determinada tarefa ou promover a sua concretização. Ou seja, missão se trata de uma tarefa, é específico. Essa é a missão. Quando se fala de missão, não se, vou fazer e vou ver o que dá. Isso não é missão. Não estou fazendo nada, vou fazer algo. Não, isso não é missão. Missão, ela é determinada. E aquele que cumpre essa missão, que aceita fazer essa missão, ele sim é um missionário. Mas aí você pode questionar, mas Thiago, isso é só uma nomenclatura. Mas a questão é que, se você não entende como funciona a engrenagem do reino de Deus, você acaba se perdendo. E novamente volta ao começo. Você começa a fazer muita coisa no reino, ou muita coisa na vida, que não foi aquilo que Deus te chamou para fazer. Que não tem nada a ver com a missão que Deus tem para a sua vida. Precisamos entender o que fazemos e pelo que fazemos. Precisamos ter essa conversa filosófica com o nosso eu mesmo, todos os dias. Você precisa acordar, você precisa questionar, por que eu estou indo na igreja? Por que eu estou ministrando? Por que eu estou tocando? Por que eu estou trabalhando? Você precisa entender, porque senão você fica perdido, você fica sem propósito, você não tem alvo. E além disso, nós precisamos ter essa certeza, porque vão vir dias difíceis. Os dias já estão sendo difíceis. E se você não tiver convicção na missão que Deus tem para você, a sua fé vai ser abalada. E você vai sair dos caminhos do Senhor. Se você não ter certeza daquilo que você está fazendo no corpo dele, qualquer tempestade vai te derrubar. E olha só, missões, o termo missões ou missionário
não são termos exclusivos cristãos. Isso é interessante, porque você não vai achar na Bíblia a palavra missão, nem a palavra missionário. Por exemplo, quando um país está em guerra, existe dentro do exército, por exemplo, está lá um país em guerra, e as pessoas que estão ali no meio daquela precisam de uma ajuda humanitária. O que são feitas? Missões humanitárias. Então, o soldado, ele larga a sua casa, ele larga tudo que está fazendo e vai fazer o quê? Uma missão humanitária. Torna ele o quê? Um missionário. Então, missão nada mais é, o ser um missionário, é quando você larga tudo o que você está fazendo para cumprir uma missão. Não é assim, se sobrar tempo, eu vou lá e faço. Já que eu estou aqui, eu faço. Não. A missão e o missionário é predeterminada. Então, por exemplo, quando eu venho aqui ministrar essa noite, eu não venho aqui porque eu não tinha nada para fazer. Eu venho porque eu entendi que Deus quer me usar. Então eu paro tudo. Eu deixo as redes sociais, eu deixo tudo que eu estou fazendo e venho para cá. E isso é ser missionário. É quando você entende o teu chamado. Por exemplo, o pastor, além de ser pastor, ele é missionário. Porque ele poderia estar trabalhando em qualquer outro lugar e vindo aqui na igreja. Poderia continuar sendo cristão, sei lá, um administrador, poderia ser um dono de comércio, ter uma farmácia, milhões de coisas que ele poderia estar fazendo. Mas ele entendeu que a missão dele era cuidar de vidas. E aí o que ele faz? Ele para tudo. Ele poderia estar com a esposa dele, com os filhos dele, mas ele está aqui. Por quê? Ele entendeu a missão dele. Faz sentido o que eu estou falando? Então, trazendo então para o reino de Deus, nos tornamos missionários quando o Senhor nos dá uma tarefa e a aceitamos. Tudo que fizermos a partir daquele momento vai ser para cumprir aquela missão. Ter atitudes para alcançar vidas não nos torna os missionários. É aquilo que eu te falei. Você pregar a palavra no teu trabalho não te torna um missionário, te torna um cristão. Então o que é ser missionário então? Por exemplo, o emprego que eu tenho hoje, eu sou atendente de telemarketing. Só que Deus não me deu uma revelação assim, Tiago, eu quero que você entre naquela empresa X, porque lá existe uma pessoa que precisa ouvir o evangelho. Não. Eu entrei lá por conta, entreguei currículo, passei, fiz todo o processo e estou lá. Mas para quê? Porque eu preciso de uma renda. O foco do meu emprego é a renda. Agora, isso não me impede, se eu tiver uma oportunidade de pregar o evangelho, eu falar de Jesus. Por exemplo, a faculdade que eu faço hoje, não é porque Deus me deu uma revelação que eu tinha que fazer essa faculdade, mas a faculdade que eu faço hoje é para ampliar meu conhecimento, para eu conseguir um lugar melhor, uma carreira melhor, um financeiro melhor. Assim somos todos nós. Agora, quando que eu sei que eu estou fazendo missões ou qualquer missão? É quando você, por exemplo, Deus orienta você, eu preciso que você vá trabalhar em tal lugar, mas lá você vai ganhar pouco, não vai ter nenhum benefício, e você aceita, porque você entendeu que Deus precisa que você vá até lá, porque tem uma missão específica para você. Então, independentemente se você vai ganhar bem ou não, o trabalho que precisa ser executado, você vai. E isso é ser missionário. Quando missionário não é só sair daqui e ir para outro país para pregar o evangelho. É você abandonar tudo em favor do reino de Deus. Amém? Então, dessa forma, eu posso dar vários exemplos referentes a essa questão de missionário, mas eu queria
Mostrar, por exemplo, um exemplo de uma pessoa, de uma missionária amiga minha, que realmente ela estava num culto de missões e Deus falou para ela que ela teria que ser missionária. Ela largou tudo, vendeu o carro, vendeu o que tinha, deixou família aqui e foi para a África. Fazer um trabalho missionário, dentro do propósito que Deus falou. Então isso sim a torna missionária. Por quê? Porque ela entendeu qual que era a missão dela e parou tudo para cumprir essa missão. Carlos, bota, Fê, coloca. Vai passar algumas fotos para entender. Essa é a Ângela. Ela tem um trabalho mais devagar, cara. Ela ajuda várias crianças. Ela tem um trabalho tanto de alfabetização, de cuidados com as crianças. Além disso, ajuda as próprias mães dessas crianças. Porque muitas vezes acha-se que, vou lá, viajar para outro país, entregar folheto, bater de porta em porta e falar de Jesus. Não, evangelismo, missão é isso. Ela está alcançando as pessoas com o dom que Deus deu para ela. E através desse trabalho que ela está fazendo, cuidando das crianças, pessoas estão sendo alcançadas. Amém? Eu vou colocar um vídeo curto dela contando como que Deus falou com ela, o trabalho dela. Amém? Pode colocar, Carlos. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Ângela. Eu sou missionária da comunidade Alcance de Pinhais há 7 anos e nos últimos 5 anos eu moro em Moçambique, na vila de Chocasmar. Eu vim para auxiliar os pastores Júnior e Geórgia no projeto que eles têm aqui e nós trabalhamos com a igreja, temos ministério de mulheres, crianças, adolescentes e também o culto aos domingos, o culto de celebração. E temos também a pré-escola, que trabalha com crianças de 4 e 5 anos. Elas são ensinadas a palavra de Deus e também aprendem as primeiras letras para entrar na escola. Essas crianças ficam conosco de segunda a sexta-feira e recebem 2 refeições por dia. Nesse tempo de pandemia, não tem sido nos permitido trabalhar nem com a escola e nem com a igreja. Então, nós estamos desenvolvendo atividades que não contrariem as leis, né? Então, estamos fazendo muitas visitas às casas e às famílias e fazendo culto doméstico e dando continuidade ao ensino dos obreiros. Esse tempo que eu resido em Moçambique tem sido um tempo de bastante aprendizagem e principalmente de crescimento. Quando eu vim para o campo missionário, eu não tinha ideia do que seria o trabalho, mas eu sou muito grata a Deus por ter me enviado e por ter me dado a oportunidade e o privilégio de servir, levando o amor dele a outras pessoas, me usando como ferramenta nas mãos dele, né, para levar esse amor a outras pessoas. A palavra de Deus em João 3,16 fala sobre esse grande amor de Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. E esse amor de Deus é tão grande, ele nos constrange. E é por esse grande amor de Deus que eu estou aqui em Moçambique hoje e sou muito feliz com tudo que eu tenho aprendido, tudo que eu tenho vivido e tudo que Deus tem me proporcionado realizar para levar a palavra dele às pessoas. Agradeço a grande oportunidade de poder informar um pouco a respeito do meu ministério. Agradeço ao irmão Tiago, né, que foi quem abriu essa porta, e desejo a todos vocês um ótimo domingo e que Deus os abençoe. Amém. Então, a missionária Ângela, eu tive uma experiência uma vez num culto, ela estava ministrando o culto da igreja que eu fazia parte,
E ali ela começou a falar esse negócio de missões e sempre arde no meu coração eu viajar. Tenho me preparado, tenho estudado, porque também não adianta colocar no coração, Deus, eu quero fazer isso, mas não se dedicar, não estudar. Então tenho estudado, feito outros idiomas, terminei um, estou na metade de outro, porque quando o Senhor falar, ó, é agora, vai cumprir teu chamado, eu estarei pronto. E eu lembro que nesse culto, ela estava lá orando pelas pessoas, e isso aqui era uma igreja muito grande, umas 3.000 pessoas assim, e, pô, eu queria falar com ela, e eu fiquei com vergonha, né? Só que quando Deus tem um propósito na sua vida, Ele move as coisas. E eu lembro assim que eu fiquei com aquilo lá, pô, eu queria falar com ela, eu tenho que falar com essa mulher, eu tenho que falar. E eu lembro que eu saí da igreja, peguei meu ônibus, aí eu perdi um ônibus, acabei pegando outro ônibus. Aí fui para um caminho que eu não ia normalmente. Aí nesse caminho eu desci ali no terminal do Auer. Quem que estava sozinha lá parada esperando o mesmo ônibus que eu ia pegar? A missionária. Eu cheguei assim, quase chorando assim. Missionária, ela, oi. Então, eu estava lá no culto, Deus falou para eu falar com você no culto, mas eu fiquei com vergonha e você está aqui. E a gente teve ali conversas, ela contando de como que é o ministério, e eu brilhava o olho assim, nossa, eu quero viver isso. Mas isso é algo que Deus colocou no meu coração, minha missão. E você precisa hoje entender, ela colocou uma frase, outro dia que eu conversei com ela, ela falou assim, ó, no dia que ela recebeu a ministração, 25/8/2013, de que ela iria para missões, que Deus estava chamando ela para missões. Em dezembro, ela já estava em solo africano. E não é assim, ela tinha um parente lá, ela foi lá para ganhar mais. Não, ela largou tudo. O que eu quero dizer essa noite? Tiago, eu tenho que largar tudo? Não, você tem que ouvir a voz de Deus. Se essa é a vontade de Deus para a sua vida, largue tudo. Não faça, nossa, que bonito, eu vou fazer igual. Não faça loucuras no reino de Deus. Não faça coisas que Deus não te chamou. E, continuando o versículo ali de Efésios 4, quero deixar uma reflexão final para a sua vida. A partir do versículo 13, onde eu parei, 14. Ele fala que ali no começo do 11 ao 13, que Jesus chamou, que Deus chamou as pessoas para vários ministérios. Mas aqui no capítulo 14, ele começa a dar, no versículo 14, algumas lições. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, seguindo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. De uma maneira bem simples, na parte final, na NVT, ele diz: ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Então, o corpo de Cristo precisa de você. Mas eu não tenho o mesmo dom que o pastor tem. Mas você tem algo dentro de você que vai contribuir com o reino. Você não precisa ser igual a ninguém. Você precisa ser quem Deus te chamou para ser. Só que aí, o que acontece? Satanás sabe que aquele que tem convicção do seu chamado é uma arma poderosa no reino. Então ele começa a lançar sementes na nossa mente. Começa
a colocar empecilhos, e esses empecilhos fazem com que nós, muitas vezes, não entendamos a nossa missão. E aí a gente vê muitas igrejas com dons e talentos abandonados, chamados sepultados, pessoas que poderiam estar fazendo muito mais do que fazem, mas por coisas pequenas, por muitas vezes, por vaidades, por orgulhos. Quantas vezes eu parei de fazer coisas para Deus por distrações, por vaidade, por orgulho, por soberba? Quantas vezes eu deixei o orgulho parar o meu ministério? Mas a partir do momento que eu entendi que eu não preciso de ter a aprovação de homens, mas sim de Deus, nada mais me parou. Você precisa entender que você tem um inimigo na sua alma chamado Satanás. Ele sabe do teu potencial, ele sabe de tudo que você pode fazer no reino. E ele vai lançar sementes na sua mente. Ele vai criar situações para que você desanime. E se você não sabe, não conhece a sua missão, você vai deixar essas coisas te abalarem, essas coisas desviarem o foco. Ali Paulo está dizendo que todo esse cuidado, esse crescimento, que o pastor tem o cuidado, os ministérios, é para trazer maturidade. Porque a gente, dentro do reino de Deus, você não pode ser imaturo. Uma coisa, acabei de chegar, estou conhecendo, eu nem sei o que é Jesus, tudo bem. Mas chega certo tempo da nossa vida cristã que não tem mais espaço para imaturidade. Você já tem experiência, eu já tenho experiência. Quantas pessoas, quantas pregações a gente já ouviu? Quantas ministrações, quantos congressos, quantos retiros? O que precisa mais para você entender a sua missão? Hoje, existe uma fragilidade, não só na igreja, mas no mundo moderno. Hoje, tanto a identidade feminina e a identidade masculina estão sendo corrompidas. Hoje a gente brinca que não se fazem mais homens como antigamente. Hoje o cara não sabe trocar um chuveiro, não sabe pintar uma parede, não sabe trocar uma lâmpada, né? Hoje tem mulher que não sabe cozinhar, não que seja machismo isso, mas assim, a gente sempre tem aquela recordação de comida. A comida da minha avó, a comida da minha avó que era boa, a comida da minha avó. Hoje em dia não tem mais isso, porque as vós de hoje, que serão as meninas de hoje, que serão vós futuramente, não sabem cozinhar. Não vai ter aquela lembrança gostosa. Então, muitas vezes a identidade, essa coisa, essa identidade, Satanás está querendo roubar até dentro da igreja. E temos que parar então dessa imaturidade, onde qualquer situação, qualquer problema, entenda que o culto aqui é para Deus. Então, independentemente se você não gosta do banco que não é confortável, do pastor, eu não gosto da forma que o pregador prega, eu não gosto da luz, eu não gosto não tem ar-condicionado, eu não gosto da letra, da música, não gosto do som, não gosto do carpete, eu não gosto... Independentemente dessas coisas, das nossas vontades, nós precisamos cumprir o nosso chamado. Nós temos que romper essa barreira. Nós não podemos esquecer de quem morreu na cruz. Foi Jesus, não foi o pastor. Quando eu venho aqui, eu não quero agradar o Joás. Eu não quero agradar ninguém. Eu quero agradar aquele que morreu por mim há 2000 anos atrás. Aquele que há 17 anos me pegou e falou assim: filho, eu te amo. Você não é órfão. O mundo tenta dizer que você está sozinho, mas eu estou contigo. Você precisa viver uma verdade em Cristo.
Você precisa ter convicção daquilo que você está fazendo aqui. Senão, qualquer questionamento que fizerem para você, vai ser difícil. Eu digo assim, como testemunho, há 17 anos, eu tive várias dificuldades. Eu já sofri humilhação em público por pastores do altar. Eu já fui humilhado com uma igreja lotada, sendo inocente. E continuei. Pessoas já riram de mim, já zombaram do meu chamado, do meu ministério. Mas nós temos que entender que isso é normal da vida. Sempre vai ter alguém para tentar acabar com o teu chamado. Mas se você entende qual é a tua missão, para aquilo que Deus te chamou, nenhuma palavra contrária vai conseguir te abalar. Para de reclamar que eu não estou tendo oportunidade, eu não crie suas oportunidades. Eu fiz parte muito tempo de uma igreja que eu não tive a oportunidade de ministrar. O que eu fiz? Eu criei um blog. Tudo bem, se eu não consigo ministrar na igreja, mas em algum lugar eu vou ministrar. Tudo bem se eu não tenho oportunidade de cantar no louvor, eu não tinha também a oportunidade de cantar louvor, o que eu fazia? Eu gravava vídeo, eu cantava na praça, eu cantava em qualquer lugar. Não limite o seu chamado aqui às quatro paredes. Aqui nós temos a grande bênção de ter o Joás. O Joás é uma pessoa incentivadora. Ele incentiva todo mundo. Aqui ninguém pode reclamar de oportunidade. Aqui tem de sobra. Mas às vezes você que está assistindo está num lugar aí que não está tendo oportunidade. Crie as suas oportunidades. Faça cumprir a sua missão. E eu queria tirar um período de oração. E o Espírito Santo me falou uma frase essa tarde. Diz assim: não existem portas fechadas para aqueles que entenderam sua missão e prosseguem para o alvo que é Cristo. Pois aqueles que nos deu essa missão é poderoso para fazer cumprir em nossas vidas. E na Bíblia, Paulo já diz isso. Ele diz em Filipenses 3, 12 ao 14. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, contra mim não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Amém? Queria te convidar a você ficar em pé. Carlos vai colocar uma música. E nesse período, eu quero que você coloque diante de Deus e pergunte: Deus, será que eu estou cumprindo a minha missão? Qual que é a minha missão? Amém? Começa a falar com o Senhor. Deixa o Espírito Santo sondar o teu coração. Fala para Ele a sua vontade, o seu desejo. A estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só. Sinto aqui, a vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Sinto aqui, quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Senhor, Deus Pai, colocamos não abre diante de Ti, mão Senhor, de mim, não. a Tua igreja, Senhor, os meus irmãos. Há muito
há muito pra Pai, assim como o Senhor tem colocado no meu coração sonhos, desejos de fazer a tua obra, Senhor. Eu oro para que o Senhor venha derramar esse mesmo sentimento, Pai. Pai, cura, Senhor, esse meu irmão que muitas vezes teve o chamado apagado por uma palavra de algum líder, por uma palavra contrária que acabou trazendo uma ferida. Tira, Senhor, esse espírito de inferioridade, Senhor, de baixa autoestima, Senhor, que impede de romper. Tira de nós, Pai, o comodismo, Pai. Tira de nós, Pai, a vaidade, Senhor. Que nós possamos compreender e entender a nossa missão. Seguir, Senhor. Seguir para o alto. Seguir e não parar. Não importa as circunstâncias, Senhor. Mas que possamos, Pai, cumprir aquilo que o Senhor tem para o nosso coração. Amém? Dê um aplauso para Jesus. Você que se interessar depois, quiser o contato da missionária, quiser auxiliar ela de alguma forma, pode falar comigo depois, passo o contato dela. É uma pessoa que tem dado o seu melhor no reino de Deus. E também, se você sentir aqui no final do culto que precisa receber alguma oração específica referente ao seu chamado, o pastor João vai estar orando por cada um. Amém? Obrigado pela oportunidade.